Alô, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai seja com todos nós, nesse dia 14 de setembro, de 2021. Graças a Deus, estamos aqui vivos, pela graça do nosso Deus, por Jesus Cristo, em perseverança, irmãos? Procurando aí as veredas direitas para andarmos por elas, para podermos chegar à Nova Jerusalém, Pelo arrebatamento, da igreja, das virgens prudentes, aquelas que ouvem a palavra e a põem em prática, Então, quem ouve a palavra e a põe em prática são as pessoas que se converteram verdadeiramente, Quem ouve e não põe em prática, são as virgens loucas, imprudentes, que não se converteram, ou seja, que não jogou fora as suas opiniões particulares e não assumiu a mente de Cristo, É isso? Nós estamos lutando para isso, para jogar fora todos os nossos pensamentos, todas as nossas opiniões, E colocar no lugar a mente de Cristo, A mente santa, A mente de amor, irmãos? De obediência, de submissão aos mandamentos, ao Pai, E amém, E graças a Deus. E a igreja ela foi escolhida para isso, Foi levantada para isso. Para que ela professe a fé no Evangelho, E executa a vontade do Deus Todo-Poderoso e do seu Filho Jesus Cristo. Foi para isso que nós fomos levantados, Então as virgens prudentes são aquelas que fazem isso, que fazem a vontade do Deus Todo-Poderoso e do seu Filho Jesus Cristo. Amém, Então vamos continuar aí, com a nossa caminhadazinha, Nós estamos vendo aí, pela história profana, digamos assim, Estamos vendo aí a história de alguns sucessores apostólicos, E nós estamos vendo que eles, já defendiam determinadas coisas que eram, digamos, contrárias, ao que os apóstolos ensinaram, certo? Então nós vimos aí vários deles, Estamos vendo aqui o Barnabé, Ao que tudo indica, esse Barnabé foi alguém lá do Egito, de Alexandria, que creu, Por volta aí do ano 100, 150 que ele viveu, e ele deixou alguns escritos, Então nós estamos vendo aqui o que foi que esses homens escreveram, para a gente depois colocar o prumo, irmãos? Quando a gente terminar aqui os primeiros sucessores, parece que tem mais 2 ou 3, aí nós vamos colocar os prumos neles, E ver o que aconteceu depois deles, Certo? Certo? Qual é o prumo? O prumo nós vamos botar o Evangelho, Ver o que eles ensinaram e ver o que os apóstolos ensinaram e que o Senhor Jesus ensinou, Então, o Barnabé, um dos temas que ele trabalhou nos seus escritos foram as alianças, os testamentos, O Velho Testamento e o Novo Testamento, Aí ele vai falar da aliança de Moisés. Ele vai dizer o seguinte, que os judeus perderam a aliança, por se voltarem para os ídolos, para os Baalins, como está escrito, Então a aliança deles foi rompida, para que a de Jesus, a nova aliança, a graça,
fosse selado em nossos corações pela esperança da fé que temos em Jesus, o amado, né? Certo? Então ele escreveu exatamente várias coisas sobre a aliança, né? Várias coisas. Mas vamos ver aqui algumas delas, né? Sobre os sofrimentos do Senhor, Jesus Cristo, ele vai dizer que ele sofreu para nos purificar dos nossos pecados, né? E para isso ele cita o Isaías 53, né, que nós conhecemos, né? É isso? Ali em Isaías 53, né, nós sabemos que Isaías mostra ali, né, profeticamente, né, o que ia acontecer com o Senhor Jesus na sua paixão, né? Então o Senhor Jesus, ele fez de nós um novo ser, né? Uma nova criação. Olha aí, a nova criação. A conversão é uma nova criação, né? Quando nós nos convertemos, nós nos tornamos nova criatura, né? Aí ele diz assim, ele vai dizer aqui o que ele entende por nova criação. Na verdade, não é o que ele entende, ele cita, né, profetas dizendo, ó, arrancarei o seu coração de pedra e implantarei corações de carne, né? Bom, aí ele fala sobre o jejum, o bode expiatório, né, da lei de Moisés, né? Fala das tribulações e dos sofrimentos, né, para alcançar o reino. Alguma coisa ele está falando aí sobre as tribulações e o sofrimento deles na época lá do Império Romano, né? Que nós sabemos que os imperadores, alguns deles, né, perseguiram furiosamente a igreja, né? As religiões, né? Mas principalmente a igreja do Senhor Jesus. Ele faz uma comparação lá daquele sacrifício da lei de Moisés, né? Sacrifício da novilha, né? Certo? Faz algumas comparações, compara que ele afirma que aquela novilha representa o Senhor Jesus. Na verdade, ele pega várias coisas que aconteciam na lei e transporta como sombra, né, daquilo que aconteceu com o Senhor Jesus e com a nova aliança, né? Fala na circuncisão de ouvido, né? Que o Senhor Jesus fez, né? Em toda a sua igreja, né? Fez a circuncisão de ouvido para que ouvíssemos e crêssemos em tudo aquilo que ele, né? Tudo aquilo que ele falou, né? Que ele pregou. Fala também na circuncisão do coração, né? Do entendimento, né? Circuncisão do coração, do entendimento, é isso que a gente fala aí sobre a conversão, né? Que é nós jogarmos os nossos pensamentos fora e adquirirmos a mente de Cristo, né? Que é a mente santa, né? Que é a mente da obediência à palavra, né? Que a palavra é o caminho, a verdade e a vida. Por isso é que, né, a obediência ela é importante. Porque é o caminho, a verdade e a vida. É a palavra. E é o Senhor Jesus. E esse é o mistério que há no Senhor Jesus Cristo. Bom, aí ele faz aí sobre a circuncisão de Abraão, né? Ele faz aí algumas comparações, né? Ele vai dizer que o povo recebeu a circuncisão como um selo, né? É um selo carnal, né? Uma marca, né? Carnal. Aí ele fala também que os sírios, os árabes e todos os sacerdotes dos ídolos também eram circuncidados, né? Aí ele pergunta assim, mas pertence a eles a aliança?
de Moisés? Claro que não, né? Então, os povos, eles também, vários povos praticavam a circuncisão, né? Certo? Mas a aliança não pertencia a eles, né? A aliança pertencia aos hebreus. Então, irmão, vamos parar por aqui hoje, né? Paz seja com todos nós, amém, e graças a Deus.